E aí pessoal, professor Rafael Veloso falando, e hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, muito recorrente nos vestibulares, que é a eletrólise, tá? A eletrólise, a gente vai entender ela como o contrário da pilha. O que a pilha faz? Ela pega a energia química e transforma em energia elétrica. Isso é uma pilha. E a eletrólise, o que a eletrólise faz? Ela faz o contrário. Ela vai transformar a energia elétrica em energia química, tá? Então, para poder fazer a eletrólise, eu preciso de energia elétrica e vou precisar gastar energia, né? A conta, ela vem, vou precisar gastar, vou precisar pagar para poder ter essa energia, para poder fazer esse processo, né? E onde que se faz a eletrólise atualmente? Para a produção, por exemplo, de alumínio, para a produção de sódio metálico industrialmente, gás cloro, gás oxigênio, gás hidrogênio podem ser produzidos através de processos eletrolíticos aí de eletrólise. E de maneira mais corriqueira, para a gente ter uma noção melhor, quando você carregar o seu celular, a carga do celular, ela é um processo eletrolítico, ela é uma eletrólise. Então você está gastando energia elétrica para que essa energia vire uma energia química e fique armazenado na sua bateria lá. Beleza? Então, mas de onde vai vir essa energia? Pode ser qualquer energia, eu posso pegar a energia da tomada. Essa energia tem que vir de uma fonte de corrente contínua. Então, da parte de elétrica, lá da física, a gente vê que a gente tem um tipo de corrente que é a corrente alternada, que é chamada de AC, né? É a alternada. E nós temos a corrente contínua, que é chamada de DC. Então, DC é corrente contínua. E nós vamos precisar desta corrente. A AC, o comportamento dela é senoidal, é alternado. E a DC, o comportamento dela é sempre contínuo, assim. Ó. Essa aqui faz alternado e a outra faz contínuo. Então são dois tipos de correntes diferentes, tá? E de onde que eu vou tirar esse tipo de corrente aqui DC? Você pode usar um carregador de celular, né? O carregador de celular vai entrar uma corrente aqui alternada, né? E nesse polo aqui vai sair uma corrente DC. É para isso que esse objeto serve, né? Para diminuir a tensão e a corrente e transformar um tipo de corrente na outra. Outros equipamentos que distribuem esse tipo de corrente elétrica para poder fazer a eletrólise é a bateria e a pilha. A bateria e a pilha, quando elas liberam energia, né, que são na verdade que são duas baterias na foto, né, mas elas liberam esse tipo de corrente aqui, ó, corrente contínua, que é o necessário para poder fazer a eletrólise, tá? Então esses aqui são algumas das fontes de corrente contínua que tem. Essa fonte, no desenhozinho, ela tem algumas representações. Elas podem ser representadas assim, ó, por uma bolinha. Aqui não ficou bem uma bola, né? Vou colocar uma bolinha mais bonitinha. E aí de um lado e do outro, e aí representando aqui, ó, qual que é o polo dessa fonte de corrente contínua, que pode ser uma bateria. Qual que é o polo da bateria que está distribuindo eletricidade para a gente? Ou então dessa forma aqui, ó, barra grande para o polo positivo e barrinha pequena para o polo negativo, tá? Olha aqui a representação, ó, com as barrinhas, ó. Então aqui eu tenho um polo que é positivo e aqui eu tenho um polo que é negativo. A gente já sabe desde pilha lá, gente, quem estudou, que o polo negativo ele sempre vai fornecer os elétrons. Então o elétron vai sair do polo negativo e vai ficar aqui neste eletrodozinho, tá? Aqui eu tenho o esquema do processo, como é que ele funciona e quais são os nomes dos participantes. Então essa região aqui onde vai acontecer a reação, eu chamo de eletrodo, tá? Então eu vou ter dois eletrodos. A gente vai falar de eletrólise com esses eletrodos não participando da reação, tá? A reação vai acontecer ali na superfície deles, mas eles em si não serão desgastados, eles não vão participar efetivamente da reação, tá? Além dos eletrodos e da fonte de corrente contínua que aqui está, eu vou precisar que dentro dessa vasilha, desse vasilhame que eu chamei aqui de cuba eletrolítica,
eu vou precisar ter um eletrólito. O que é um eletrólito? É um líquido que conduz a corrente elétrica, tá? Então, é um líquido que conduz a corrente elétrica. Eu preciso ter esse líquido aqui. E aí eu posso fazer essa eletrólise sem água, que é chamada de eletrólise ígnea, ou com água. Professor, mas como é que você vai colocar um líquido aqui dentro e não é água? Nem todo líquido é água. Tem líquidos que não são água, né? Então você vai ter uma eletrólise sem água, você vai chamar a eletrólise sem água de eletrólise ígnea, tá? Essa eletrólise ela é mais simples de se entender. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Por exemplo, eu posso pegar o sal, o NaCl, ó, e aumentar a temperatura desse sal até que ele entre em fusão, até ele passar para o estado líquido, né? Só que isso acontece numa temperatura bem alta. Eu vou gastar bastante energia para poder fazer esse processo acontecer. Então quer dizer o seguinte, a eletrólise ígnea, né, para eu poder fundir o sal aqui, por exemplo, ó, ela gasta muita energia. Ela gasta energia primeiro para poder fundir o sal, né, para eu ter NaCl líquido aqui dentro, ó, da cuba eletrolítica. E depois ainda gasta energia aqui da fonte de corrente contínua. Então é bem custoso o processo, tá? Aí o que acontece? Quando você funde o sal, o NaCl, lembra que o sal ele faz ligação iônica e ele tem um retículo cristalino. Esse retículo se quebra, né, e aí você acaba liberando aqui, ó, os íons que estavam dentro desse retículo, na forma líquida. Você fica então com Na+ líquido e Cl- líquido, tá? Isso aqui, antes de fazer a eletrólise, você tem que pensar nesses processos. Tá travando aqui. Beleza, então aqui eu tenho a minha cuba eletrolítica, ó, a minha cuba eletrolítica já com os íons que a gente discutiu. Eu tenho os íons sódio e o íon cloreto, joia? E aí eu vou conectar agora a minha fonte de corrente contínua que está aqui em cima, ó. Vou ligar ela. Quando eu ligar ela, os elétrons aqui no polo negativo, ó, os eletrõezinhos, eles vão descer lá para o eletrodo. Então esse eletrodo aqui vai ficar cheio de elétrons. Como ele fica cheio de elétrons, ele acaba atraindo o cátion, né? O elétron é negativo, ele acaba atraindo o íon de carga positiva. Então esse íon aqui ele vai ser forçado, o íon de carga positiva, vai ser forçado a se aproximar do eletrodo e a ganhar um elétron. Então aqui, ó, esse íon de carga positiva é forçado a chegar lá para ganhar um elétron. E aí a reação que acontece quando o cátion ganha um elétron, né? O sódio ganha um elétron e vira sódio sólido, é uma reação de redução. Por isso esse polo aqui, ó, que é o polo negativo, eu vou chamar ele, se é redução, então a gente lembra do CRAL, né? O cátodo reduz e o ânodo oxida, ou então cruzeiro ruim, atlético ótimo. Então o CRAL eu sei que isso aqui é o cátodo, beleza? Joia. Então ali já é o cátodo, então como é que eu sei? Polo negativo distribui elétrons. Elétrons estão aqui. Elétron vai atrair o cátion. O cátion vai ser forçado a ganhar um elétron para poder reduzir. Se ele reduz, então ele é cátodo. Joia? Beleza. Vamos para a parte que acontece do lado de lá, então, no polo positivo. Esse polo positivo ele vai ficar com uma carga positiva excessiva aqui, ó. Positivo, positivo, vai ficar cheio de carga positiva aqui. E aí o cloreto, que é o ânion, que é carga negativa, vai se sentir atraído por ele. Vai ser forçado a ir até o polo positivo lá. E quando o cloreto chegar, ele vai ser forçado a doar esse elétron para ele. Ele não vai ter opção, ele não vai ter chance, né? E aí, ó, eu tô colocando aqui, ó, 2 cloretos, né? Vão dar 2 elétrons e virar Cl2 gasoso, né? Esse processo de dar elétron, né, do elétron tá depois da seta aqui, ó, é o processo de oxidação. E oxidação acontece onde? Esse eletrodo aqui, esse polo aqui, a gente chama ele de ânodo. Tá joia? Então, no polo positivo acontece a reação de oxidação, no polo negativo acontece a reação de redução. Então, de maneira geral, as reações que aconteceram foram essas duas aqui, ó. O sódio ganhou um elétron e virou sódio sólido. O cloreto perdeu elétrons e virou cloro gasoso. Só que, assim como na pilha, eu não posso deixar o número de elétrons aqui diferente, ó. O mesmo número de elétrons que o cloro
doa, o sódio tem que receber. A carga elétrica tem que ser igual para ambos. E aí, para isso ficar igual, eu vou ter que multiplicar esta equação do sódio aqui toda por 2. Né? Então, eu vou precisar de 2 íons sódio mais para receber 2 mols de elétrons e virar 2 mols de sódio sólido. Agora está igual e aí eu posso cortar os elétrons, né? A seta está separando aqui, eu posso cortar os elétrons e descer o resultado aí da reação química. Mais 2Cl menos 2Na sólido mais Cl2 gasoso, tá? Então isso aqui é o que eu chamo de reação global. Essa reação global está um pouco simplificada. Eu poderia pegar essa reação global aqui, ó, e somar com a reação, com a parte lá reativa da fusão do sódio, ó, com essas partes aqui, ó. Eu poderia somar com essas equações aqui que foram o início que a gente procedeu, mas não é o foco, tá? Então, valeu, um abraço. Aqui tem um desenhozinho esquemático aí do que está acontecendo, ó. O íon de carga negativa vai para o polo que está positivo. O íon de carga positiva vai para o polo que está negativo, que está cheio de elétron, tá? E aqui quem fornece a energia para isso acontecer é uma pilha.